Senhor, eu quero subir na sua escada verdadeira. Senhor, com o teu auxílio, não cansarei no meio da ladeira. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo. As águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais, temperança e paciência. Temor de Deus eu tenho, posso ter outro igual. Tendo essas qualidades, chega ao amor fraternal. Não tendo nada disso, meu Deus, que horror. Por isso eu te imploro, meu Jesus, teu imenso amor. Senhor, eu quero subir na tua escada verdadeira. Senhor, com o teu auxílio, não cansarei no meio da ladeira. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo. As águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais, temperança e paciência. Temor de Deus eu tenho, não posso ter outro igual. Tendo essas qualidades, chega ao amor fraternal. Não tenho nada disso, meu Deus, que horror. Por isso eu te imploro, meu Jesus, teu imenso amor. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor, para ler a Bíblia. Estas coisas vão ficando cada dia mais claras, tão transparentes, que a gente não entende mesmo por que a gente não chega lá em cima, naquele lugar que a gente devia estar aqui mesmo dentro dessa dimensão. Porque ver as coisas a gente está vendo uma clareza impressionante, uma clareza mesmo impressionante. Vamos ver aqui em 2 Coríntios 4, versos 16, 17 e 18.
Vamos ver por que não nos desfalecemos. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você tem que guardar isso. A que se veem, pelas quais os nossos sentidos lutam demais, são temporais. E as que nós não podemos ver, os sentidos não veem, essas são eternas. Senhor, isto significa tudo para nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Isso significa um trovão para nós. Significa a revelação do Apocalipse. Aquela voz que saiu dos 7 trovões. Nós te pedimos que isso não seja simplesmente para a nossa emoção, mas seja para a nossa edificação. Que nos traga uma sensação, sim, mas de segurança, de estabilidade, de certeza. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, lembrando do sangue lá no Calvário. Amém. Assentai-vos. Os momentos passam, mas a imagem fica. Todos os bons momentos, eles voam. Uma hora com quem a gente ama, se torna 10 minutos apenas. Parece que foi 5 minutos. Você sabe disso. Uma viagem aprazível, gostosa. Tudo passa. Momentos passam. Esses momentos aqui estão passando. A imagem fica. Você vê aquela pessoa sentada ali, ouve sua voz, seus gestos ficam diante de você, aquela cadeira vazia, e assim por diante. Isso quer dizer que se tivesse filmado, na hora você reproduziria aquilo no vídeo e teria a imagem. Bem como vozes também não morrem. As ondas sonoras nunca morrem. Tudo que você fala está no espaço. A ciência vai chegar até lá, de captar a voz de Jesus lá no Mar da Galileia. Captar a voz de quem já falou há centenas e centenas de anos. Isto porque ondas sonoras não morrem. Exatamente o porquê de nós pensarmos naquilo que vamos falar primeiro. Jesus disse, pelas suas palavras sereis condenados. Pelas suas palavras sereis justificados. Existe um tipo de amnésia em determinadas pessoas que eu sinto muito mal com elas. Sinto muito mal. Amnésia é um esquecimento, por conveniência. Aquilo que lhe convém não esquece nunca. Aquilo que não lhe convém, a pessoa esquece. Isso é um espírito muito mau. Eu tenho encontrado homens com essa personalidade. Isso mata a gente. Numa discussão, numa comissão, uma coisa assim, reunidos, a pessoa esquecer de um determinado fato tão evidente, tão comprovado,
tão bem registrado, tão bem notificado, e lembrar de outros que não tiveram tanto significado e nem notariedade. Então você vê ali um espírito mau naquela pessoa. Lembrar somente daquilo que lhe convém para acusar o outro, para se defender. Mas diante de Deus não é assim. Lá diante do Senhor não é assim. Deus fez leis pelas quais Ele não falha. Então tudo que se fala, e todos os atos, todas as atitudes, são imagens. Elas estão aí no espaço. Então você pensa, meu Deus, e tanto que eu já falei, eu sou um linguarudo, com facilidade eu meto a língua num irmão que falhou comigo, falo para todo mundo, abro a boca sem temor, e falo coisas que não é verdade, às vezes suponho, já vou falando, eu penso, digo que é outros que estão pensando, que é outro espírito maligno também. A pessoa quer falar uma coisa para você que ela está pensando, ela diz que é outros que estão pensando, é outra coisa maligna, isso é do diabo. Só tem uma coisa que pode apagar isso, é o sangue de Jesus Cristo. Agora, nós vamos pensar aqui num verbo, numa palavra que é o renovar. Renovar. O que significa tornar novo. Você põe entre parênteses a cada dia. Olha, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tornar novo. O que significa realmente renovar. Mudar ou modificar para melhor. Mudar ou modificar para melhor. Recomeçar, reiniciar, restaurar, consertar, reformar, corrigir, reparar, dar novas forças, surgir de novo. Mas Machado de Assis diz: se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, um assunto batido, uma coisa que já está gasta, prestemos atenção. Se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Aí é onde encontramos o termo rabugices. Aquela pessoa, não é só o velho, a velha. Entende? O velho tende a ser tem mais chocarrice que a linguagem de Paulo. O irmão Brana diz: eu não quero ser um velho rabugento. Agora, as pessoas perdem suas forças. O homem perde sua força interior. E se autodesgasta, se autodesmoraliza. Isso quer dizer, fica desmoralizado consigo mesmo.
Isso é uma coisa que opera através de uma lei que Deus criou, que não importa o quanto nós tentemos ignorá-la, ela tem uma influência na nossa vida, tanto o coração tem, tanto quanto o cérebro tem, tanto quanto o estômago tem, qualquer órgão do corpo, que é o fator psíquico. É o fator psíquico. Porque a psicologia realmente não é adivinhar o que as pessoas estão pensando. Não é bem isso aí, não. É encontrar realmente o seu estado de espírito, que tem uma influência em toda a sua vida, na sua convivência, junto à sua família, ao meio ambiente em que vives, em que trabalhas. Portanto, um fator que rege a vida. Rege a condição psicológica do homem para enfrentar determinadas situações, determina, influencia, é sumamente importante, se torna realmente o homem da máquina. Porque esse fator é um elo entre o abstrato e o concreto. É um elo entre os sentidos do espírito e os sentidos do corpo. Nós não podemos ignorar isso. A criança sofre ainda no ventre por causa da estupidez do pai e da mãe. Esse menino que cresce discriminado pelo pai, que o pai pega objeto, joga naquele menino. E tem criança que, entre os irmãos, ela se sente discriminada. Isso vem trazendo uma lei sobre aquela pobre criança que vai refletir lá no lar dele, no futuro, no casamento dele, na velhice dele, durante a sua árvore aqui. Então nós devemos cuidar desse fator. Por quê? Por que as más conversações corrompem os bons costumes? Porque existe essa lei que é da atmosfera, que se cria entre as pessoas, que se cria na cama, que se cria na mesa de jantar, na hora das refeições, que se cria no trabalho, que se cria na igreja. Por quê? Qual a razão dos cânticos? Qual é a razão dessa preparação? Eu tenho dito para pessoas que vêm pedir oração fora de hora, às vezes até irmãos e irmãs mesmo orientam para vir aqui durante o dia. Tem que orientar a sua filha que não quer nada com Deus, para vir no culto. Não é vir para botar a mão na cabeça dela aqui fora de hora, não. É preciso ouvir a palavra. É isso que precisa. Agora, outra coisa também, eu digo para eles, eu sempre disse, você precisa vir porque não é imposição de mãos que te cura. O dom da cura divina está na própria pessoa. A atmosfera do culto tem uma influência tremenda. Há pessoas que ficam assentadas aqui, elas ficam em duas atmosferas, elas saem facilmente, qualquer movimento tira ela da coisa e prejudica até o pregador. O profeta diz: quando eu entro no Espírito, nada disso me atrapalha, mas enquanto eu estou preparando para entrar no Espírito, isso me atrapalha. Você percebe quando as pessoas estão para lá e para cá no auditório. Você percebe quando elas estão ajudando no Espírito. Que tal vocês que estão treinando para pregar, amanhã vocês vão ver isso.
Você está aqui esforçando, pregando, o irmão está lendo a Bíblia lá para outro lugar. Não estou dizendo, né, de conversar, de desviar a atenção para qualquer barulhinho que a criança faz, qualquer movimento que tem dentro do santuário. Estou falando mesmo de ler a Bíblia, de estar fora da linha do momento. Às vezes tem o pregador, principalmente, busca ali uma referência para anotar e o ouvido está lá e atenção. Agora, porque esses são fatores que influenciam para o benefício da própria pessoa, que determinam, que preparam para a sua própria bênção. Porque, na verdade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, não se vê com os olhos da carne. É através da fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando você está num culto, você está semeando. Você está semeando. Em qualquer lugar, cada passo seu, você está semeando uma semente da qual você vai colher um fruto. Então isso não é só no culto, é em casa, é no trabalho, em todos os lugares você está semeando. Semeando uma promoção, semeando uma confiança no patrão, semeando uma desconfiança, uma demissão. Em raros os casos que a demissão não foi semeada pela própria pessoa. Se você lança o pão sobre as águas, algum dia você retornará. Aquilo retornará a você. Está citando o que Salomão disse. Se semeias a semente correta, você terá a colheita correta. Pelo contrário, se a semente é má, assim será a colheita. A sua atitude, sem dúvida alguma, é uma semente. Você não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Você não pode estar num culto ligado a Deus e comprando caminhão ao mesmo tempo. E fazendo um vestido ao mesmo tempo. E comprando uma casa. E viajando. E fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ou toma um caminho ou toma outro. Uma coisa ou outra. Voltemos aqui no verso 16 de 2 Coríntios. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Se renova através de quê? Para renovar certas coisas na vida, é necessário que renove o interior. O interior. Porque nós somos, nesse caso, nós somos duplo. Nós temos o homem exterior e temos o homem interior. Como São Pedro disse a respeito da mulher que é filha de Sara, o homem encoberto no seu coração. Essa é a mulher casada. A mulher que não tem aquele homem encoberto no coração, ela tem uma aliança no dedo. E luta, às vezes até morrer para honrar aquela aliança. Mas ela nunca teve aquele homem dentro dela. Às vezes aquela mulher nunca teve aquele homem dentro dela, e aquele homem nunca teve aquela mulher dentro dele. O que se tornou um peso para ela, o que se tornou um peso para ele, que está carregando aqui nos ombros da responsabilidade, nos ombros da honra, nos ombros do nome da família, e não é no coração.
Então Jesus se torna um peso. A mensagem é um peso. Sem dúvida alguma, nós sabemos, são raros casos, mas há algumas mulheres que ainda vêm na igreja, estão na mensagem por causa de seus maridos. Se esse marido um dia morrer, ela não pisa mais nunca na igreja. Filhos que assim que se tornam adultos, eles não assistem mais os cultos, eles não virão mais à igreja. Cuja ordem da igreja é um peso para eles. Na verdade, elas gostariam de andar de short. Há muitas mulheres casadas que gostariam de estar na praia, de fio dental. Estarem pintadas, de cabelos cortados. Esse é e por isso o profeta diz: Deus vai te julgar pelo desejo que há no seu homem interior. Essas pessoas não têm Cristo, Jesus, a mensagem, como um jugo suave, um fardo leve, não tem como um gozo no seu coração, mas sim como uma canga, um peso sobre os seus ombros. Ministérios que se tornem peso. Eu tenho que pregar porque é daquilo que eu vivo. Como é que eu vou? Já não posso mais trabalhar, então tenho que pregar. Mas se eu pudesse. Para renovar certas coisas na vida, é necessário que se renove, em primeiro lugar, o interior. Agora, essa renovação depende de originalidade, estrutura. O bom lanterneiro, ele olha o carro e diz: olha, esse carro aqui não compensa reformar. Ele não tem estrutura, não tem base. Agora, esse aqui sim, esse tem estrutura para ser reformado. Isso aqui compensa reformar. O bom construtor, bom pedreiro, diz: olha, não compensa a senhora reformar essa casa aqui, o senhor reformar. Melhor é derrubar e fazer outra. Não compensa, essas paredes foram assentadas no pau, estão empenadas, está tudo torto, não tem alicerce suficiente. O senhor investir nisso aqui, isso aqui é melhor ser demolido, fazer novos alicerces, levantar novas paredes no prumo. Agora, há ainda famílias, ainda pessoas que têm estrutura para serem renovadas, mas outras não. Isso tem que nos levar à realidade dos fatos. Não tem originalidade, não tem princípio em Deus. Porque essa renovação, segundo a palavra, segundo São Paulo, significa, ela parte exatamente do novo nascimento. De São João capítulo 3, que Jesus disse. Não é reformar uma organização, uma denominação renovada. Não é isso. E isso começa por aqui. A pessoa recebe uma promessa. Ela tem uma promessa dentro de si e não há quem possa tirar essa promessa. E ela evidencia isto através da separação. Aqui começa a coisa. Na mensagem a Melquisedeque, esse grande príncipe rei, parágrafo 126, nós vemos isto aí. O começo disso aqui. E para obter esta promessa que Abraão tem, você que é visitante,
Você deve ver o que significa isso. Promessa que Abraão tem. Promessa de um Deus que não falha. Promessa de uma coisa que não passa, que é eterna. Mas que é visto pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, para obter esta mesma promessa que Abraão tem, você tem que separar a si mesmo de todos os contatos mundanos, todas as coisas do mundo. Quer surgir de novo? Quer reiniciar? Quer recomeçar? Se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor que te cales e te retires. É uma grande verdade. Se não há um fundo que clama por outro fundo, então como esse fundo vai responder? Se há um fundo que clama o fundo, porque há um fundo para responder. Isso aqui não tem como ser diferente. O arrebatamento, depois nós começamos a conformar. O irmão Brand disse que são 8 apenas. O irmão Brand, outros já estabelecem outra referência. O irmão Brand diz que são 500 apenas. Outro diz, não, é um apenas. Então, começamos a dar por entregue exatamente a isso. Aí, o que significa falta de força interior. Esse interior se renova a cada dia. E para obter esta mesma promessa que Abraão tem, você tem que separar a si mesmo de todos os contatos mundanos. Vocês sabem para quem que é essa mensagem aqui? É para as irmãzinhas que já vivem totalmente separadas, é que usam combinação ainda. Ouve essa mensagem, é quem fica sensibilizada. Não está vendo televisão, não tem telefone, não ouve músicas, não tem serviço de som em casa, não tem nada. Então, quando elas ouvem isso aqui, eu tenho que me separar mais. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo exatamente a hora, exatamente o dia em que é sujo, suja-se ainda mais, com facilidade. E quem é santo se santifica mais. Vocês ouviram ontem no rádio que o Espírito Santo só é dado a quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem, até o que tem ser-lhe atirado. O Espírito Santo para o arrebatamento só é dado para quem tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz outra coisa senão separar. Foi o que eu disse. A mensagem, nós não estamos interessados em salvar homens, nós estamos interessados em almas. Nós não estamos interessados em números. Nós estamos interessados em almas. É preferível ter 30 almas salvas do que 10 mil, 30 mil. Mundanizada com cristianizada. Seus desejos mundanos, todas as coisas do mundo, seus desejos pecaminosos, suas concupiscências, paixões do mundo, e todas estas coisas, separe a si mesmo dessa coisa, venha à parte para a terra, para uma terra estranha, uma terra em que você nunca esteve antes, para andar não pela visão, mas pela fé. Meu Deus, quem
ninguém se salvará, São Pedro disse. Abraão não tinha nada. Olha, ninguém havia cruzado o rio Eufrates e peregrinado esta terra dentro. Porém, Abraão, pela fé, abandonou os seus e seguiu adiante, separando-se a si mesmo. Como o sangue de Jesus Cristo, hoje, pelo Espírito Santo, separa-nos das coisas do mundo para andarmos em uma nova vida, criticados, zombados, chamados de santos roladores, mal entendidos, porém uma âncora segura. Em Hebreus 11 diz: eles andaram vestidos de pele, de ovelhas, de cabras, foram desamparados e de lugares, pois eles creram que eles estavam buscando uma cidade da qual o artífice e construtor era Deus. Há algo dentre eles, disse-lhes. Há uma terra, uma cidade, da qual o artífice e construtor era Deus. E eles buscaram isso, não sabendo aonde eles estavam indo. Essa é a maneira que cada peregrino hoje, ele está buscando algo em que ele não pode colocar suas mãos, porém ele vê a evidência disto vindo completamente em volta dele. O que me fez fazer isto? O que fez esta mulher aleijada andar? O que fez aquela mulher aleijada andar? O que fez esta hérnia sair do homem? O que fez esse câncer deixar essa mulher? O que fez aqueles ouvidos surdos abrirem-se outra noite aqui, 82 anos de idade? O que fez? São atributos sobrenaturais, os quais nós não vemos. Essa cidade da qual o artífice e construtor é Deus, que nós procuramos, todavia não podemos ver onde ela está, porém há algo que ancora lá no além, a âncora dentro do véu. Nossas esperanças estão firmes e imóveis. E Abraão deixou a terra, peregrinou, chamou a si mesmo estrangeiro e peregrino. Agora, essa peregrinação, sem dúvida alguma, só pode iniciar na medida que ela foi aumentando, a separação foi aumentando do ponto de partida, foi se distanciando do ponto de partida. Quem ficou de onde ele saiu? Foi pai, foi mãe? Quem foi? Seus amigos? Mas na medida que ele foi peregrinando em direção a Jerusalém, a qual ele não podia ver, ele foi se distanciando dos céus. É um pouco difícil, mas é uma questão de crer. E olha Abraão como todos mortais, não um homem mortal, não um homem que não possa cometer erro, porém constantemente cometia erros. Porém não importava quantos erros ele cometia, sua âncora ainda estava segura, pois ele tinha a promessa. Logo ele levou com ele Sara, ele levou Ló, ele levou seu papai. E enquanto eles estavam com ele, Deus não podia abençoá-lo. O velho homem finalmente morreu, e eles enterraram. Ele seguiu até um pouco mais adiante, e Ló se apostatou, separou-se dele. E você sabe o que aconteceu ali? E logo ele separou-se dele, acidentalmente. Será que Abraão não chorou? Por ter que deixar até seu próprio pai? É claro que chorou. Ele tinha apego com seu irmão. O sobrinho era irmão, o tio era irmão, um parente chegado era irmão. Ele não chorou? Chorou, mas acidentalmente tiveram que se separar. Circunstancialmente
tiveram que se separar. Porque ele tinha uma determinada qualidade de fé que não podia, não cabia em Sodoma e Gomorra. Ela o direcionava em sentido contrário àquilo. A sua fé te direciona em sentido contrário ao mundo, a Sodoma. Em sentido contrário à moda, a tudo que o mundo está impondo sobre a humanidade. É a sua fé que te direciona. Você tem saído e está viajando contrário a tudo que é do mundo. Eu terei que dizer isto. Olha, eu espero que isto encontre seu lugar de descanso, porque eu nunca pensei nisso. Eu nunca premeditei nisso. Há pessoas que estão tão agarradas aos seus, que elas estão até mesmo morrendo por eles. Suas vidas estão se esvaindo a cada momento que passa. Talvez essa seja a razão que alguns de nós não estamos indo adiante tão bem. Nós estamos segurando uma coisa que nós deveríamos abandonar na separação. Então, espíritos estão regendo os nossos lares. Aqueles rapagões, seminus dentro de casa, aquelas moças de short, essas coisas, o que eu vou fazer? É meu filho, é minha filha, o que eu posso fazer? Tudo teve um começo, tudo teve um início. A música que está dentro de casa, o jogo de futebol, o rádio ligado, noticiário de bola e tudo. Isso é ou não é uma ligação com o mundo? Isso não é um corvo comendo semente com pombas e depois assenta em cima de um monte de lixo? Nós não vamos adiante tão bem, porque não obtemos o poder da palavra falada, porque não temos força, não tens força nem originalidade para renovar sua casa a cada dia, com culto doméstico, ler a Bíblia e ser um exemplo. Se não tens força para renovar a cada dia o seu casamento, ainda hoje mesmo falando sobre casamento, isso escuta, o homem arranja um amante, ele cuida do hálito, ele anda perfumado, ele tem roupas boas para aquilo, ele procura se apresentar e ele é carinhoso. Ele é carinhoso com ela. A esposa em casa tem que aguentar o mau cheiro, tem que aguentar as pesadas, tem que aguentar tudo. Ela arranja um amante às escondidas, ela tem que se preparar para ele de uma maneira especial, como não faz com o seu marido. E é exatamente o que a igreja tem feito. Ela se prepara para o mundo e é suja para com Cristo, e depois diz que a esposa, ela é uma adúltera, ela é a grande prostituta de Apocalipse capítulo 17, com suas filhas. Amanhece o dia, não tem alegria de ver ao seu lado.
seu braço forte, o seu varão. Amanhece o dia, não tem alegria, satisfação de ter ao seu lado a mãe de seus filhos. O santuário, o corpo dela é um santuário. O corpo dele é um santuário, onde você presta adoração a Deus até. Não estou falando de idolatria. Quando você respeita uma pessoa, você está adorando a Deus. Quando você respeita o nome de uma pessoa, você está adorando a Deus. Se não tens força nem originalidade para renovar esse altar, esse assunto gasto, só fica essa chocarrice todos os dias, melhor que te cales, melhor que te retires. Nós estamos segurando, olha, a coisa não anda muito bem, é porque nós estamos segurando em coisas que nós deveríamos ter abandonado há muito tempo na separação. Uma pequena dúvida, uma pequena curiosidade, um pequeno ceticismo, uma pequena incredulidade, uma pequena dúvida, uma pequena preocupação. Eu pergunto, essa charamingação de vó, de mãe, de pai, por esses filhos, esses netos rebeldes, vai mudar o quadro em algum? O que foi que mudou o quadro daqueles dois filhos rebeldes que estavam lá na casa da irmã Muser? Foi uma charamingação da irmã Muser? Não. Quando ela ouviu a palavra falada, ela disse: eu creio. Eu creio, e rejeitou $1 milhão, rejeitou cura divina, e logo seus filhos mudaram de semblante. Mas para começar, ela era uma mulher totalmente desligada do mundo. Uma mulher com a qual o irmão Branham se sentia à vontade em ir em sua casa e comer sanduíche com ela. Glória a Deus. Ele diz: desprenda-se. Desprenda-se. Você é filho de Abraão. Hebreus 12:1 disse: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Paulo disse: não participeis dos pecados alheios. Você não está em pecado, você não peca. Mas aquele marmanjo pecador te envolve, você participa, você sustenta, mantém o pecado. O que é isso? A incredulidade que de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Note Abraão aqui, então ele arranjou apuros. Ló foi até Sodoma e Gomorra, você conhece a história. Nós teremos que nos apressar, temos pouco tempo, nós não podemos chegar. De repente, todos os reis gentios foram ali, entraram em Sodoma e declararam guerra e levaram Ló. É o que ele tinha que arranjar. E o sobrinho de Abraão, e o levaram diante a esposa de Ló e as filhas e todo o restante deles e deixaram a região. O certo Abraão tinha que dizer: esse foi o caminho que ele escolheu. Mas nós vamos ver uma coisa muito profunda aqui. Espere lá. Você pode ler quando chegar em casa, porém, por causa do tempo, veja o tempo limite. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso. Então o irmão Branham disse: eu gosto disso, seu irmão. E olha o que Ló havia feito para ele. Todavia havia algum tipo de laço que atava mesmo que o irmão apostatasse. Irmãos, eu já ilustrei isso.
Uma vez aqui no Rio Claro, caiu uma mocinha, uma menina na água. Foram 6 pessoas que morreram por causa de uma, inclusive o avô. Pessoa que não sabia nadar. Na loucura, pula em cima. Outro vem, pula em cima. Outro vem, pula em cima. Operação suicida. Operação suicida. Morreram 6. Para salvar um, morre 6. Interessante, não? É bom perder a cabeça, a cabecinha, e sair feito uma borboleta por aí. Um tontinho, fazendo besteira. Perder a cabeça. Perdeu a cabeça. Abraão só foi porque ele sabia. Tem a maneira de salvar uma pessoa na hora certa, sem se comprometer, sem afogar com ela. Ele sabia nadar naquela hora, ele tinha elementos para aquilo. Todavia, algum tipo de laço que atava mesmo que o irmão apostatasse. Como homem, como o jovem, disse há pouco atrás, o jovem ministro aqui, que ele havia se apostatado e ido embora. Todavia, de alguma maneira, o Espírito Santo ainda chama por essa pessoa. Quando ele está em apuros, ele está bem ali com ele. O irmão de Abraão estava preso e armou os seus criados, veja, e os levou, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados os feriu e os perseguiu até Opá, e ali à esquerda para Damasco. Abraão levou todos os seus criados e homens armados. Simplesmente penso num homem que havia sido um pobre, quando ele deixou a terra ali na Caldeia de Ur, tinha 318 homens armados como servos. Diz que Deus não o abençoa. 318. Você diz, bem, isso é correto? Isso é o que a Escritura disse. Ele tinha suficiente criados para lutar com o exército. E ele venceu. Note. E ele trouxe, ele os perseguiu, tomou tudo que eles tinham e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Ele não foi lá em Sodoma. Depois que voltou de ferir os reis do vale, o vale de Melquisedeque, rei de Salém, então, trouxe pão e vinho e lhe deu. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Aquela façanha agradou tanto a Deus, que quando ele voltava cansado da luta com os reis, Melquisedeque veio e lhe deu a comunhão, a ceia. Depois que todos esses reis haviam vindo e tomado seu irmão, Abraão tomou seus servos e perseguiu, veja, e retornou com eles, e os trouxe de volta. Melquisedeque fez isto, pegou e deu pão e vinho para Abraão. Eu gosto mais disso, depois de Abraão, o quadro espiritual que é Abraão, seu irmão que tinha se desviado, um quadro da verdadeira igreja, ou do verdadeiro crente de Deus, que é abençoado de Deus, e tem a promessa de Deus, tem o pacto de Deus, e tem a fé no pacto. Agora pensa, se você contar aqui, havia por volta de 10 ou 15 reis que saíram ali, e provavelmente quantos servos eles tinham? Porém, Abraão contou o que ele tinha, que era fiel, nascidos em casa. Olha que coisa, os fiéis, nascidos em casa, nascidos em casa. Eram meninos de Abraão, eram servos que ele havia circuncidado, que estavam incluídos na mesma promessa que ele estava. E ele foi atrás do seu irmão apostatado e foi ao encalço com um pequeno punhado de homens, de 318 homens, atrás dos reis, e os venceu, e os tomou, e os matou, e trouxe de volta todos que estavam perdidos. Perfeito quadro de Cristo e a igreja, o Espírito Santo, guiando o fiel que é nascido na mesma casa do Espírito Santo, onde Cristo nasceu, indo atrás do obstinado e apóstata, e matando cada coisa má que havia vencido, matando, enfiando a espada em todos os desejos malignos do mundo, amém? Vencendo o pecado,
deixando todo embaraço, falando para as pessoas sobre suas concupiscências e as coisas que estão fazendo. Elimine isso, suas enfermidades e tudo, pregando para eles o Evangelho e trazendo-lhes de volta para o companheirismo completo com Deus. Mas há pessoas que têm que ser como Ló. Eu anotei aqui embaixo. Mesmo depois de liberto. Ló. Veja. Abraão não se misturou com ele, com Ló. E poderia dizer, meu pai Abraão, por favor, vamos lá na minha casa, eu tenho um banquete para você. Minha filha está completando 15 anos, elas estão numa competição aí com outras famílias, e nós temos que fazer aí. Como é que chama o negócio? Como é que chama dos 15 anos? Debundante, é. E nós estamos numa competição aí com a outra família, com as outras mocinhas e coisa e tal, e eu vou aproveitar, e o senhor vem na nossa festa, porque eu estou agradecido a ti. Não. E por que Ló não deixou Sodoma? Ele já tinha sido preso, já tinha sofrido tanto. Abraão vai lá e solta o homem ainda volta para Sodoma e Gomorra. Para mim ali foi o último passo de Ló. Ele não aceitou a oportunidade de renovar sua vida. Ele podia cair aos pés de Abraão, dizer: meu pai, eu pequei, eu não vou voltar para aquela cidade imunda mais não, eu quero ficar com o senhor aqui, eu quero ficar aqui. Mas ele voltou para lá. Depois ainda os anjos tiveram que puxá-lo pelas mãos. Mas a gente cabeçuda, teimosa com Deus. Já teve a grande oportunidade, quando Abraão deixou até o pai, deixou tudo para trás. O sobrinho ainda vai junto. Não aproveita a oportunidade, se separa, ficou grande, cresce o olho, não quer mais aquele ministério. Não sou mais menino de Abraão, não sou mais marionete do Abraão. Vocês querem ser marionete do Abraão? Seja. É como blasfemaram aí ministros do conselho. Eles são marionetes do Brana, e outro vai mais longe, são marionetes do Joaquim. Isso é blasfêmia. Mas o certo é esse. Era preferível ele ser marionete de Abraão. Ele não teria deixado duas denominações terríveis, geradas dele próprio com suas próprias filhas. O resultado funesto, negro, foi que por fim as próprias filhas deitaram-se com seu próprio pai. Esse foi o resultado de sair de perto de Abraão. Mas na verdade ele nunca foi filho de Abraão, ele foi sobrinho de Abraão. Você já pensou nessa grande oportunidade que ele teve em segundo plano? De renovar? Mas ele tinha que cumprir um tipo daqueles que fazem o mesmo hoje. Pense um pouquinho, volta para casa pensando, mas de fato o homem teve uma chance tremenda de dizer: não, o que eu vou fazer lá mais? O senhor já matou esses reis aí, me libertou, e eu ainda vou voltar para aquele lugar? Você vem num culto e é liberta, minha irmã. Você está aqui liberta. Você está aqui liberto. Você está liberto.
Não são facões que estão trabalhando aqui, não é a espada do Espírito. A palavra de Deus. Chega ali no portão, você volta para Sodoma e Gomorra. Lá eu posso ser justo. Lá eu posso ser justo também. Volta para o velho moinho. Eu não temo que isso seja um ismo, que isso venha a ser uma tonteria. Tem muitos erros. E eu não criaria uma doutrina para me condenar eternamente depois. Mas o arrebatamento já se deu. O arrebatamento espiritual. O arrebatamento espiritual já aconteceu. Você não pode estar ao mesmo tempo em Jerusalém e em Sodoma ao mesmo tempo. Você está no homem exterior, no homem interior. Você está na dimensão humana, sujeito à condição do tempo. A igreja está sem poder. A verdade é essa. A igreja está sem poder. Sem o poder que ela deveria ter. Por causa da condição do tempo. Como a natureza. A natureza não pode mais responder pelo lavrador. Gente, há não muito tempo atrás, não tem muito tempo, não, considerando 30, 40 anos atrás, isso não é século, é dentro do século, então não é muito tempo atrás. Há a possibilidade, nós temos pessoas que vão passar esse século, elas vão ter mais de um século de vida, elas vão viver o século XX todinho. Não tem muito tempo atrás que o homem, há testemunhas aqui, que o lavrador colocava, jogava, plantava o milho, o arroz, antes do dia 8 de setembro, porque 8 de setembro a chuva caía e pronto. Hoje ele não pode fazer isso mais, ele perde a semente. Porque a terra foi violentada. Foi tirada a sua força. O progresso violentou a terra, violentou a mulher, violentou o homem, violentou os animais, violentou as leis. E nós estamos nessa condição. A igreja está exatamente nessa condição. Por isso se trata da pior arena que existe, da pior era que existe. Abraão peregrinou num deserto árido. Abraão não tinha que virar o rosto para não ver pernas de mulheres, seios expostos aí em cada esquina. Abraão não teve que estar desligando o televisor. Não tinha uma Sara lá atrás dele. Compra um televisor para mim. Eu quero uma televisão em casa. Eu quero, papai, pai. Então eu vou para o vizinho. Abraão não tinha nada disso. Não tinha telefone na sua tenda. Abraão, desse jeito é fácil. Desse jeito é fácil. Dessa forma é muito fácil. O que é que você pode mostrar que dá uma fé suprema, que mostra ser uma fé suprema? Deus tinha que fazer aquilo mesmo. É deixar que sua mulher tivesse a madre fechada, quando nova, envelhecer, secar tudo,
acabar com tudo também, do seu interior, do seu exterior. E Deus vir e fazer a promessa que ele ia ter um filho, porque o que faria da sua fé uma fé suprema teria que ser aquela lei, contrariar aquela lei, uma renovação de virtudes masculinas e virtudes femininas, de propriedades masculinas, propriedades femininas. Mas essa nossa é pior. É pior. Vocês são heroínas. Vocês são heróis. Cada passo que nós damos hoje é entre serpentes, víboras venenosas, cobras venenosas, picadas. Todas as vezes que meu carro aponta ali, eu falo isso respeitando a pessoa em si, não é? Mas tem uma loja ali que diz que é sinal dos tempos. Então fica uma mulher lá na porta, porque eu não sei o que esse povo vende, não sei como é que eles estão pagando aluguel, essa avenida toda aí. Passa para lá, para cá, não vê freguês, só vê funcionário, só vê loja. Não sei o que está acontecendo. Presta dinheiro que você vai ver. Que ninguém vende. Mas eu digo comigo, a cobra está lá na porta. Cada um que passa, ela dá uma picada. Quietinha lá de braços cruzados. A cobra está lá na porta. O profeta diz isso. Quando elas ficavam no jardim, cortando a grama só de short. Isso é apenas um exemplo. Você não tem para onde olhar. Você não tem para onde virar. Sua casa está cheia de cobra. Seu trabalho está cheio de cobra. Dentro do seu carro tem cobra. No fio do telefone tem cobra. Dentro do aparelho de televisão está cheio daquela coiseira. Mexendo assim, ó. Tem medo de cobra? Quem gosta de cobra, de serpente? Liga o televisor, está cheio de cobra, passando cremes, né? Pura cobra, pura serpente, veneno, peçonha. Caixote está cheio de cobra, carro cheio de cobra, venenosa, cabeça cheia de cobra, olhos cheios de cobra, veneno, peçonha. Língua, Tiago capítulo 3, peçonha, veneno na língua. O arrebatamento já se deu. O seu homem interior está machucado, está cansado, como Abraão estava cansado. Tome a ceia, o Melquisedeque está aí, te renovando a cada dia. O vinho renova, o pão fortalece, o vinho estimula, o pão da substância. Você precisa desse Melquisedeque. Abraão não sabia que precisava dele. Abraão não sabia que podia contar com ele, como nós sabemos que podemos contar com o nosso Melquisedeque. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer nas lutas, quer nas tempestades, quer nos erros, quer na alegria, quer nos acertos.
Vocês não estão em Sodoma. Você é cansado da cabeça, meu jovem. Mas você não está em Sodoma. Você não está em Sodoma. Você está na palavra. Você está com Abraão. Você está no deserto. E a mente do cristão é a mais atingida. É a que mais sofre. Porque ela tem que rebater. Eu vou entrar aqui, se demorar um pouquinho, não sei. Isso aqui já seria, não é esnobar argumento, vocês entendem. Graças a Deus, deve-se a quem, né? A quem madrugou, passou noites e nas serras, nos cânions, nas madrugadas, nas neves, para que nós só pudéssemos abrir e ir marcando. Só marcando. Sombreando. Aqui no parágrafo 47, a mensagem a preço é Melquisedeque, o grande príncipe rei. 47. Poderia você imaginar Jesus dizendo: agora deixe-me verificar minha fé e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto. Ver se eu terei que jejuar por um tempo para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto? Não. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje, vocês provavelmente desejam retornar a seus lares. Não é isso verdade? Disseram às suas esposas ou aos seus amados: eu estarei de volta logo depois do meio-dia. Estava falando de manhã. Como vocês sabem que vocês estarão? Você não tenta perguntar a si mesmo: eu tenho fé suficiente para ir para casa? Quantos precisam de fé para voltar para casa aqui? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? Você simplesmente abre, não questiona consigo mesmo. Abre a porta, enfia a chave na ignição, dá na partida e vai embora. Você simplesmente, inconscientemente, liga a sua chave, sai dirigindo e vai para casa, está vendo? É a fé inconsciente que faz isso. Você crê que aquilo te leva. Essa é a maneira que é em Cristo. Nós simplesmente, inconscientemente, apenas dizemos: essa é sua palavra. Isso simplesmente resolve o assunto. Não resta mais nada. E segue adiante. É assim que se consegue ajuda. Porque nós renovamos o nosso interior, não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. A vitamina que renova o interior é aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos, nós não podemos apalpar. Você tem fé no subconsciente, e você não tem que dizer: oh Deus, me dá coragem, me dá fé, que eu quero assistir o culto hoje. Não, você pode pedir possibilidade de vir, mas de querer vir, não. Você não deseja faltar um culto sequer, porque Deus está no seu coração. Está escrito ali na parede, lá, para quem quiser ler. E se assim diz o Senhor: se Deus está no seu coração, você não suporta esperar aquelas portas abrirem. Você não suporta ficar em casa.
Fazendo o quê? Vendo o quê? Não sei. Se Deus está em seu coração, bem entendido. Agora tem as possibilidades. Essa é outra coisa. No parágrafo 58 ele diz: eu espero que vocês vejam isto pessoal. Não, depois uma vírgula. Eu espero que vocês vejam isto pessoal. É algo que eu desejo trazer a vocês para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. Tem fé, mas não sabe como usar. No parágrafo 61, ele diz: e agora nós encontramos salvação, que nos salva do pecado, que toma a mulher ou homem mais vil, bêbado, prostituta, e faz filhos de Deus. Bem, essa mesma fé, esse mesmo poder que tira disso um homem ou uma mulher caídos, operará para nós em muitas diferentes maneiras. Curará nossos corpos, se você puder simplesmente encontrar a correta aproximação de Deus e a separação daquilo que neutraliza a sua fé, porque a glória do mundo neutraliza a fé. A glória do mundo encheu os olhos de Ló. Por isso ele teve chance, inclusive, de sair. Mas depois de liberto, ainda voltou para lá. Porque aquele era o seu lugar. Ele tinha que estar lá, não é verdade? No 39 ele diz: se abordarmos este tema hoje, bem, sensatamente, calmamente, não fiquem agitados. A fé nunca fica agitada. A fé nunca apressa a si mesma. A fé sabe o que está falando. Você nunca viu o nosso mestre agitado por causa de qualquer coisa. De pé ao lado do sepulcro de um homem morto, ele simplesmente ficou tão calmo quanto ele estava quando ele se encontrava no monte e olhou para Jerusalém. Parado, no agitado, num barco nos mares agitados e as ondas lançando-se por ali, ele estava tão completamente descansado em Deus até que nem mesmo deu atenção a isso o suficiente para acordar. Sempre serena a fé está. Sempre serena. Ela não é agitada. Na mensagem Véu Adentro, ele diz que o cristão não alvoroça, porque ele está ancorado. Veja, agora nós encontramos aqui que a razão que nós podemos ser serenos é porque isto foi dado ao nosso pai Abraão e a seus filhos, e Deus que deu a promessa prometeu através de juramento que ele confirmaria isto e guardaria isto, e isso ele tem feito. E nós encontramos que os filhos de Abraão não são judeus do lado de fora, do homem exterior, o que era a tribo da linhagem de Abraão. Porém, através de Abraão veio Isaque, através de Isaque veio Cristo, através de Cristo abençoou o mundo, pois foi dito a Abraão e a sua semente, a qual era Cristo, e através dali que todas as tribos da terra haviam de ser trazidas a este pacto. Você tem que ter uma fé serena. Tem que deixar de ser essa pessoa agitada. Porque você está dentro de um pacto. De um pacto que, na verdade, coloca a pessoa em serenidade. Não é em pânico. Não é em histerismo. Isso tem que acabar. Não se pode resolver os problemas, qualquer coisa agitar-se.
Há muitas outras referências aqui, mas eu vou saltar e vou terminar com Ana e Eli. Ana, Deus renovou sua madre, abriu sua madre, quando, na verdade, ela creu. Ela, na verdade, era uma mulher amargurada, carregava um peso sobre si, um opróbrio tremendo, que era não ter filho naquela época. E ela, como Davi, atinou para o templo. E lá ela não estava gritando, ela estava apenas maneando seus lábios, pelo que Eli a teve por embriagada como a filha de Belial. Se estava embriagada, não se embriaga só com vinho. Embriagada com o mundo. Embriagada com a glória do mundo? Não. Ela estava amargurada. Eu sou um homem amargurado. Você pode ser uma pessoa amargurada. Isso não se trata de raiz de amargura por causa de ninguém. É um coração ferido. Isso é outra coisa. Por não ser aquilo que você deveria ser. Isso é que nos leva a sofrer mais. Essa é a nossa arena. E então ele a insultou de tal forma que para mim foi descaridoso até. Chamou de filha de Belial. Você não sabe o que significava aquilo lá, então. Ela disse, não, senhor, não, eu não estou embriagada, como a filha de Belial. Expôs a sua oração, o seu motivo. Mas ele próprio, naquela hora, disse então, ele disse a palavra falada. Tenha isso que você, pelo qual você se desesperou, se amargurou. A Bíblia diz que ela mudou o semblante e passou a comer normalmente, mesmo antes de Elcana conhecê-la, para que ela concebesse. Então, veja como enquadrou perfeitamente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Se tratava de um profeta, e um dos maiores profetas de então, do Velho Testamento, que reuniria em si os 3 ofícios numa pessoa só. Isso é profundo, você examinar essa vida e ver o que aquilo gerou, o que aquela atmosfera, o que aquela amargura gerou. Porque você olha, a amargura que gera é peso no lar, que põe o marido para fora de casa, que entristece filhos, que amargura o lar, que causa pânico no homem. Amargurado pelo inimigo. Mas aquela amargura trouxe doçura. A amargura de Noemi trouxe Ruth para os pés de Boaz. Eu tenho dito, minha irmã, onde vai levar você? Essa sua preocupação vai te levar? Vai levar para a clínica de repouso? O que ela vai causar? Vai levar alguém aos pés de Cristo? Aos pés de Boaz? E aí então ela, veja, aos Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Ela não viu depois que saiu a palavra falada da boca do sacerdote, mas ela mudou o seu semblante e passou a comer normalmente. E logo em seguida, depois,
Veja, depois o seu marido a conheceu, ela ainda teve um mês de expectativa, seus dias críticos falharem, para depois, então, ela constatar realmente que estava grávida, nos seus sentidos. Mas pela palavra, ela mudou o seu semblante e comeu. E aquela atmosfera de clamor, de angústia que angustiava o coração de Elcana, porquanto ele a amava loucamente, ele a amava mais do que a Penina. Veja só que atmosfera gostosa que não ficou entre os dois. Veja só que atmosfera gostosa. Tem um marido e uma mulher quando a palavra de Deus passa a reinar naquela união. Que atmosfera gostosa, porque ela passa a ser gerada não somente pelo amor filho, não somente pelo amor carnal, pelo convívio, pela correspondência de honra, de respeito, mas pelo amor ágape. Ela não opera por obrigação de ser marido, por obrigação de ser esposa, mulher. Ela opera pelo amor de Deus. Não existe atmosfera melhor do que esta aqui agora. Não existe atmosfera melhor do que dois irmãos no caminho de Emaús, conversando das coisas de Deus, como no caminho de Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús. Não há atmosfera melhor. E quando se encontra, e depois que se despede, não tocou no nome de ninguém para falar mal de ninguém. Só conversou coisas edificantes, úteis, aproveitáveis, palavras que podem ressoar em qualquer ambiente dos céus. Você sai daquele encontro como Maria saiu quando se encontrou com Isabel. Mas duas ficaram. A razão de muita gente alvoroçar por não ter força para sair do velho moinho, se enche de esperanças falsas, de sonhos, castelos na areia, como jogadores de loteria. Se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te dar novas forças, surgir de novo, brotar, nascer de novo. Senhor Deus, onde estamos parados? Em qual momento estamos vivendo? Quando tudo declara, a natureza declara, os céus declaram, os trovões declaram, a chuva declara, os rios declaram, as aves, os animais, os aviões, os aparelhos, a tecnologia, o estado geral do homem e da mulher, tudo declarando que estamos no fim. Será que é hora de estarmos nos enchendo de ilusões, sentimentos facciosos, de polêmicas, porfias? Não é hora nem mesmo de questionarmos a nossa cura.
Você tem que falar com você mesmo. Você tem que falar com essa doença. Você tem que falar, a doença escuta. Ela fica grande, estou mais ou menos, irmã, ora por mim, irmã, ora por mim. A doença escuta, ela fica avantajada. Cria um espírito de enfermidade, ele fica grande. Você tem que falar com essa doença. Seja ela o que for, porque a ciência é botar nome nela. Seja o que for, você tem que falar com ela, assim, por dentro. O seu homem interior, isso é generalizado, é a mulher e o homem. O seu homem interior, seu ser interior, tem que falar com isso. Falou, brincadeira. Você quer brincar comigo? Por quê? Você já foi vencida? Você já foi vencida lá no Calvário? Você já foi derrotada? A minha dívida já foi paga, o que você está me cobrando? Você é desonesta. Você é uma ladra. Você é uma intrusa. Você é uma xereta. Você quer saber de uma coisa, doença? Eu vou te ignorar. Eu vou te ignorar em nome de Jesus Cristo. Hemorroida agravada. Eu vou te ignorar, eu vou ignorar esse câncer. Eu vou ignorar esses sintomas. Vou ignorar essa diabetes. Vou ignorar esse estado de coração. Vou ignorar essas coisas. Sabe por quê? Porque está escrito nessa palavra. Olha, essa Bíblia é muito mais do que Eli. Eli morreu com o pescoço quebrado. E eu tenho toda a Bíblia. Agora a palavra daquele sacerdote que morreria com o pescoço quebrado foi suficiente para Ana. E essa palavra falada, o restante, essa Bíblia toda revelada, não é o suficiente para mim. É sim, Satanás. É sim, doença. É sim, espírito de morte. Deixa esse povo. A palavra de Eli foi o suficiente para Ana. O resto da Bíblia, a palavra revelada por Elias, é o suficiente para nós ou não? Você não pode ficar indiferente, porque você pode precisar disso amanhã. Entre no Espírito. Entre no Espírito, moça. Entra no Espírito. Você tem que dizer para o inimigo, basta, chega. Chega, eu vou renovar a minha fé hoje. Eu tenho originalidade. Eu nasci em Cristo. Eu sou filha de Abraão, filho de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Espíritos de hábitos maus, espíritos de fumar e de qualquer outra coisa. O que é isso diante da palavra? Palavra revelada, palavra falada. Agora sim. Agora o seu boom foi maior do que o boom de Satanás, né? Amém? Amém? Aleluia! Agora sim!
Agora sim! Agora sim! Agora pode vir trovoadas, pode vir relâmpagos, pode vir tempestade. Se for preciso, você anda sobre o mar, não é? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! 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 Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, somente crer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Pense você na mão dos inimigos, recebe uma libertação, agora você está livre, depois você volta para lá de novo, no mesmo lugar? É? Não, não pode. Você não vai fazer igual Ló, que teve uma grande segunda chance de renovar sua vida. Voltou para sua antiga morada. Espera
ansioso o dia em que Jesus vem sua igreja buscar. Eu quero ser um dos remidos que há de ouvir a trombeta soar. Será grandioso o momento em que o evento acontecer. Enquanto não chegar a hora, eu quero pra Cristo sempre viver. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir. Há muitos que estão dormindo e descuidados sem se preocupar. Esquecem que Cristo é quem diz que só é feliz quem nele esperar. Não leem a Bíblia e não oram e não estão crendo mais no seu poder. Jesus virá muito em breve, só há de subir aquele que crê. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir. Depois do arrebatamento, a dor e o lamento aqui se verá. É filhos procuram dos pais, tão desesperados, mas sem encontrar. O crente ou irmão ou alguém que uma resposta possa lhe dar. Mas já é tarde demais, a igreja subiu, ele aqui vai ficar. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir para o céu com Jesus. Vou subir.